Boa noite a todos. Estamos aqui novamente, né? Mais uma live. Quem se importa aí, né? Tamo junto. Bárbara aí, né, Bárbara? Estamos aí. E aí, galera, tudo bem com vocês? Dudu na nosso apoio de mídia, E aí, galera, áudio e mídia. beleza? Lombardi. Lombardi. Nos bastidores aqui. Enfim, estamos aqui mais um sábado, né? Bater um papo aí. Queria que vocês participassem com a gente, conversassem, mandassem perguntas, enfim, ficasse à vontade para falar conosco aí. E para começar, né, vamos falar com Deus, vamos orar. Feche seus olhos, vamos falar com Deus. Obrigado, Jesus, por mais esse dia, Senhor. Obrigado por mais essa oportunidade, ó Pai. Estamos aqui, Pai, reunidos, ó Pai, por essa live, Jesus. Olha as pessoas, ó Pai, nas suas casas, Senhor, estão escutando a Tua palavra, Senhor Jesus. Venha conosco, ó Pai, direcionar a nossa conversa, Deus. Assim te pedimos, ó Pai, seja o nosso guia, Senhor. Sim, Pai, te clamamos mais e mais a Tua presença, Pai. Seja, Pai, nosso meio nesse momento, ó Pai, que possamos falar mais e mais de Ti, Senhor. Que as pessoas nas suas casas, ó Pai, possam ser tocadas, Jesus. Possam ser, Senhor, transformadas pelo Teu poder, Senhor. Não somos nada sem Tua presença, Senhor. Ô Espírito Santo, toque em cada vida, Senhor. Transforme, ó Pai, venha levar para cada um que precisa, Senhor. Assim cremos, ó Pai, que Tu és conosco, ó Pai. Em nome de Jesus, amém. Amém. A vinheta? Estamos aí. Estamos de novo ao vivo, né? Vinheta passou aí. Então, continuando, né? Nosso bate-papo do último sábado, né? Último sábado, vocês não assistiram, nós tivemos live sobre raízes. Né? A gente comentou um pouco, né, Bárbara? A gente falou um pouquinho de que mesmo, Bárbara? Só pra gente relembrar. A gente falou sobre que as raízes são parte fundamental de qualquer planta e qualquer cristão. A gente comparou a nossa vida com a do cedro, que seria o ideal que a própria palavra apresenta para que possamos ser um ideal de planta. Se a gente fosse uma planta, a gente seria um cedro. O cedro tem raízes bem profundas. Aparentemente, nos primeiros anos de vida, ele não cresce tanto para fora da terra, mas as suas raízes são bem profundas e tantas outras características que essas raízes têm, que, de uma alegoria, uma metáfora, são muito importantes para a nossa vida cristã, que a gente precisa ter sempre muito claro, né? A palavra radical, a gente falou sobre ela também, que ela se refere a gente estar sempre voltado para as origens, ao que é origem. Origem. Foi isso, resumi. Mas é isso mesmo, a gente falamos bastante coisa, né? Sobre raízes, enfim. Então a gente vai partir desse ponto aí na conversa, né? Que eu acho que o tema raízes vai muito longo, muito longo, muito vasto, né? Então vamos partir desse ponto de origem. Até achei aqui numas pesquisas que eu fiz, a Bárbara vai conhecer, eu acho, mais ele, o Zygmunt Bauman. Conhece, Bárbara, esse cara? Claro que conheço, eu amo esse cara. Zygmunt Bauman. Quem que é ele, Bárbara? Pode falar um pouquinho dele? Quem é esse cara? Ele é um sociólogo contemporâneo. Ele fala sobre... Ele cria, né, os termos da sociedade líquida, amor líquido. Ele faz um estudo da pós-modernidade, né? E ele até acaba mudando esse termo depois, apenas para mostrar como a gente vive, que hoje tudo é muito fluido, as relações são fluidas, não são consistentes, nós não somos apegados a nada, tudo é muito rápido, desde a nossa comida até os relacionamentos que a gente estabelece. Então, é um cara que é genial. Eu gosto muito dele. Sim. Então, eu achei ele aqui nas minhas pesquisas. Eu pesquisei um pouquinho até para partir de raízes, né?
Mas eu pesquisei a palavra radical, né, pra gente falar sobre radical. Porque muitos, assim, pensam em ser radical, né, aquele cara muito extremo, né, muito... O cara é radical, se é pra cortar, corta tudo. Pode falar, Bárbara. É isso mesmo, tipo, a gente ouve os humanos radicais, é aqueles que chegam matando todo mundo. Sempre que a gente ouve a palavra radical, é esses caras que chegam com uma faixinha assim, a gente vê um Rambo na cabeça. É um cara radical. É. O cara doido, né? Fala, não, o cara doido, o cara radical, ele é extremista. É bem assim, se é pra, tipo, por exemplo, um cara radical nos tempos que nós vivemos agora, né? Da pandemia. O cara radical não vai andar, sei lá, vestido de plástico da cabeça aos pés, não sei. Vamos falar assim, né? Bem radical. Então, Então, muitas pessoas, quando falam de radical, já vai para esse lado. Mas, segundo Sigmund Bauman, não sei se falando certo, mas ele falava, né, do radical da origem, né? Que até tô vendo aqui, ó, o latino radix, qual o adjetivo radical tem respeito não só a raízes. Então, radical vem, né, das raízes, fundações e origem. Então, foi o que nós falamos na última célula. Então, eu acho que quis partir desse princípio, de como a gente pode ser radical, um jovem radical. Então, pessoas que estão em casa aí, da célula que vai assistir depois da célula, né? Vocês podem pensar em como nós podemos ser jovens radicais. Então, nossa célula tem a faixa etária bem variada, né? 12 anos, 13, 14, 18, 23, 34, 35. Oi? 30 e todos, como você. 30 e todos não, 34, 35, estamos aí. Então, como que nós podemos ser, então, para o nosso público, né, que é variado nesse momento, tanto jovens como adultos, como podemos ser jovens radicais, adolescentes radicais, adultos radicais? Não é ser extremista, não é ser um louco, igual a Bárbara, né, comentou, né, que a gente sempre pensa, mas sim, nós possamos voltar às raízes, voltar às origens, às fundações. Então, qual que é a fundação do cristianismo? A base do cristianismo. Então, nós devemos voltar a essas raízes. Até mesmo um dos cultos, acho que foi um dos últimos cultos que tivemos, né, na nossa igreja aqui, a pastora pregou a palavra sobre isso, a gente restaurar os altares, né? Voltar ao primeiro amor. Voltemos ao Senhor. A passagem de Oséias. Oi? Voltemos ao Senhor. Foi o tema. Assim. Vou achar o tema aqui. Pode falar. Ela vai procurar para nós aí. Então, assim, essa parte, né, de voltar ao princípio, voltar ao amor, né, voltar ao princípio, nós possamos voltar às fundações, da nossa origem. Qual que é a origem do cristão? Valdir, a origem do cristão é Cristo, é o cristianismo. E Jesus veio, né, viveu, até mesmo se a gente lembrar do vídeo retrasado, das Boas Novas, retrasado acho que é, né, acho que é boa. Então, se a gente lembrar do vídeo Boas Novas, são as Boas Novas de Cristo, que Jesus veio para perdoar o pecador, para libertar o pecador, libertar quem está oprimido, para curar o doente. Sim, com certeza. Esse também faz parte, né, da nossa origem. Só que eu digo mais ainda, nossas fundações, a fundação do cristianismo, a origem do cristianismo, com certeza é Cristo, mas é muito mais, é um relacionamento mais profundo com Cristo. Se você for pegar aí toda a história da igreja, eu até vou depois encaminhar no grupo da célula aí, ou deixar depois no link nesse vídeo. A gente está com o canal, tá? Depois eu mando o link do canal nosso também. Então, eu mando o link do canal, embaixo do canal, na descrição vai estar o link desse vídeo que a gente assistiu, até passei para a Bárbara. O Eduardo também. É de um canal, é da Igreja Batista, eu acredito. O canal chama Escola de Discípulo. Achei muito interessante. Gratuito, conteúdo gratuito. E eles contam a história mesmo da igreja cristã, do cristianismo, da onde começou, né?
Então, eu achei interessante para nos trazer informações da nossa raiz, né, das nossas fundações, das nossas origens. Então, ele trouxe no modo histórico mesmo. Então, além do modo histórico, nós temos que voltar aos princípios. Então, como que agiam os primeiros cristãos, né? Então, como a gente falou no sábado passado, que as raízes, né, você cresce, raízes vai aprofundando, né, se envolve a rocha, para quando vir tempestade. Como é que seria para crescer essas raízes? O que seria, como eu falei, as fundações, a origem? Seria ser como Cristo foi, andar como Cristo andou. Mas como assim, Valdir? É muito, muito amplo, muito vago. Não, é bem simples, Jesus foi simples. Se você for ver os evangelhos, né, que é a Boas Novas, você vai ver que como Jesus andou. Ele orava, ele aprendia no templo, nas igrejas hoje, né? Ele aprendia no templo, ele conversava com o Pai constantemente, que é a oração, ele lia as escrituras, que ele conhecia as escrituras. Então dá para, se você for ler os evangelhos, você vai ver que Jesus, quando criança, com 12 anos, ele já, né, até se perdeu da mãe ali aqui naquela passagem, ele começou a instruir no templo. Então, para instruir no templo, ele tem que conhecer as escrituras, com certeza, né? Para você falar de algo, você tem que ter conhecimento. Então, com certeza, os pais dele passou para ele o conhecimento, então a letra, né, o conhecimento em si, e também o Espírito Santo, também Deus já estava com ele. Mas nesse momento ainda ele não tinha recebido o Espírito Santo, né, que ainda era criança. Então, o que ele tinha? A escritura e o conhecimento de passado de pai para filho. Então, você pode pegar como base aí, então, as escrituras, leia a Bíblia. Então, como que a gente volta para as origens, para as fundações? O que o primeiro cristão tinha? Ele tinha a palavra, ele lia. Mas vou dizer, peraí, no Novo Testamento, se a gente for ler lá o livro de Atos, as cartas, né? Eles não tinham o Novo Testamento, estava sendo escrito, né? Não tinham, mas eles tinham o Velho Testamento. Eles tinham ali, e estava acontecendo com ele, o Espírito Santo fazendo, né? Guiando ele. Então, pode falar. Acho interessante, eu lembrei agora, né? Já que é um bate-papo, a gente vai conversar aqui. Sim, vamos bater papo. Eles eram muito zelosos, né, pela palavra. A própria Bíblia fala que o castigo, né, é um castigo muito grande para a pessoa que alterar uma letra do que está escrito na palavra de Deus. E eles mantinham isso, né, esse zelo e tudo mais. A gente sabe que tem vários argumentos que comprovam a veracidade, né, da Bíblia. Mas eu lembrei agora de você falando o que a pastora falou no acampamento. Não sei se todos aqui participaram, né? Mas ela estava pregando e foi um insight muito grande que eu tive aqui na minha cabeça. Porque ela falou assim, ela também estava pregando sobre isso, sobre essas raízes, sobre essa origem, essas coisas básicas. Ela também falou sobre essa passagem de Oséias, né? Venham, voltemos para o Senhor, Ele nos despedaçou, mas nos trará cura, Ele nos feriu, mas sarará nossas feridas. Então, venham, voltemos para o Senhor, Oséias 6:1. E aí ela foi falar sobre que na época, tudo que ela aprendeu sobre Jesus foi ali na raça dela, com a Bíblia e o próprio Jesus. Então, naquela época que ela se converteu, nos anos 70, se eu não me engano, foi? 70, 80, né? Que ela sempre fala. Bem, foi. Ela sempre, se ela estiver assistindo aí, ela vai puxar nossa orelha. Mas acho que é. Aí ela fala assim que, naquela época, de fato, tinha internet? Não tinha internet. Internet era qualquer coisa, não existia. Livros também, por mais que eles até existiam, mas era difícil, não era uma coisa tão fácil que a gente pode baixar no celular e ler. Então ela falou que tudo que ela aprendeu ali foi conhecendo Jesus mesmo, com a própria pessoa de Jesus, através do Espírito Santo, né? E das experiências que ela tinha através da palavra. E hoje aí eu percebi que às vezes, eu digo por mim, as distrações, elas não vêm apenas de, eu vou assistir um filme, vou jogar um jogo, e essas coisas que a gente sempre vem à nossa mente quando a gente fala de distração. Às vezes, a gente foca tanto
nas pregações, ou, eu vou assistir um vídeo, eu vou ler um livro, e não que isso seja errado, eu não estou falando aqui que você não deve ouvir pregações e não deve ler livros, mas às vezes isso, o tempo que eu estou apenas focado nisso, era o tempo que eu podia estar orando, falando com o próprio Jesus, e descobrindo quem é ele, através dele mesmo. Vocês conseguem me entender? Ter um livro é sempre bom, ajuda muito a esclarecer muitas coisas, ter uma boa pregação, mas isso nunca substitui um bom relacionamento com ele. E o relacionamento com ele está em falar com ele, está em ler a Bíblia, sim, mas não em apenas a gente saber sobre ele, mas conhecê-lo de fato, que envolve uma relação. Você não tem um namorado, uma namorada, um amigo, uma amiga, e mantém essa amizade, esse relacionamento, lendo coisas sobre aquela pessoa. Não faz muito sentido. Então, eu espero que, se você não procura ler livros, não procura pregações, procure sim, mas como um meio de se chegar até Cristo. E não aquilo como um objetivo final, que senão acaba se tornando uma distração na sua vida também, como já foi na minha vida muitas vezes. Sim, perfeito. Sim, isso mesmo. Até, assim, essa colocação sua acho que é essencial. Você, às vezes você perde tempo querendo conhecer a Cristo, né? Conhecer alguém, só que você não conversa com ele. Você apenas vê o que as pessoas falaram dele, né? O relacionamento dos outros. É muito... Isso sempre me encafifou, porque eu ficava pensando, poxa vida, eu me comparando com uma geração anterior. Não dá para se comparar com a pastora, com o pastor, mas a gente sabe que somos todos seres humanos, né? E a gente sabe como a geração deles, antes, né, que, segundo Bauman, já era não é uma geração de uma sociedade líquida como a nossa, né? A gente sabe que muitas coisas mudaram. Mas quando a gente se compara com esses grandes homens de Deus, aí eu fico pensando, poxa vida, que eu sou assim, tão assim como eu sou. Podia ser tão mais firme. E aí eu comecei a perceber nesses detalhes. Hoje a gente tem tanto, mas isso acaba representando pra gente tão pouco diante do pouco que eles tinham, que era muito mais rico. Porque o pouco que eles tinham fazia eles focar no único que importa, que é o próprio Jesus. Isso. Até esses dias mesmo, né, tem um pouco a ver, conversando com Deus, né, sobre a vida, sobre as circunstâncias, né, e Deus, até comentei com você, eu acho, não sei se comentei em alguma das outras lives, mas vou comentar de novo, brevemente agora, que assim, o que eu queria de Deus? Eu queria só aprender dele, mas por quê? Mas por que eu tô, né, tudo isso, a fé, enfim, aquelas perguntas, né, questões não sei se é questões existenciais, mas pra quê? Peraí, o que você tá fazendo? E eu vi que aí Deus me trouxe, né? Você quer me conhecer? Tudo que você está fazendo é para me conhecer? Tudo que você está fazendo é para aprender mais de mim, realmente? Então, beleza, é válido. Se você está fazendo tudo isso para conhecer, então vem, né? Tipo assim, Deus falando para eu continuar tentando conhecê-lo a parte escrita, como a Bárbara falou, né? A parte de ler livros, de ler, enfim, informações, a Bíblia em si. E também o principal, né? Ter esse relacionamento, que é o principal foco. Eu acho que o principal foco nosso é querer conhecer a Deus, né? Querer saber o que ele está sentindo, o que a vontade dele. Então, acho que para a gente começar a fazer o que ele quer, a gente precisa conhecer realmente. Senão a gente vai dar exemplos apenas testemunhos de pessoas que andaram com ele. Não vai ter a nossa essência, né? A vivência em si. Até tem a ver muito aí, eu achei muito interessante, também tem a ver com o assunto, uma Bíblia tipo uma Bíblia, né, que o Jesus Cop lançou, né, aquela Bíblia que você tem uma passagem bíblica, eu não sei se é a Bíblia inteira, acho que trechos, são 50, acho que são 50 trechos, que ele coloca no canto o trecho, e do lado uma página em branco para você escrever, para você comentar. Então a Bíblia é comentada segundo cada um. Achei muito interessante essa Bíblia, que é de você comentar o que Jesus fez na sua vida, né? E fique bem claro que a gente não é contra você
buscar esses recursos, eles são importantes. Sim. Uma Bíblia de estudo, a Bíblia de estudo, ela é boa, Almeida. Só que isso acaba se tornando muito passivo se a gente só usa isso. O que Deus falou sobre amor em tal passagem? Eu vou lá, leio um comentário, legal. Mas aí isso não tem um significado para minha vida. É diferente o amor que eu sinto, que é o amor para mim, o amor de Deus para mim é algo que... Né? Então, é essa pessoalidade que a gente está fazendo a gente está refletindo e está jogando a bola para vocês também refletirem. Essa pessoalidade com o relacionamento de Deus, com Deus. É isso mesmo. Então, assim, você, por exemplo, provar, né? Até mesmo assim, vinde, provai, né? Acho que tem um versículo assim, vinde, provai, acho que é de mim, né? Acho que é algo assim. Então, assim, para você conhecer... Aqui. Não entendi. Tem uma passagem legal que eu vou colocar aqui. Pode colocar. Eu vou falando quanto isso. Pode falar. Não, pode falar. Então, é de vir e de provai, né? Que assim, ou seja, Jesus, ele é alguém, ele é um Deus que ele quer que você prove dele. Que você, espera aí, vamos ver quem que é esse Jesus, conhecer mesmo. Então, tomar essa água, comer desse pão, enfim, beber desse vinho, né? Que é o sangue. Enfim, provar quem é esse Jesus, ver, experimentar quem é Jesus. Então, eu vejo que o principal fundamento, de novo, voltando para a gente não perder o foco, né? Fundamento, a principal origem, as fundações, né? Nossa, é provar Cristo. Se você for pegar desde os 12 apóstolos até mesmo depois que Judas lá morreu, tudo, aí depois teve os 12 apóstolos de novo. Então, depois dos 12 apóstolos, se for pegar, alinhar, seguir os passos, eles provaram de Cristo. Até tem uma passagem que fala que não era esse que, quando falava, ardia os nossos corações, queimava os nossos corações. Acho que é em Marcos, João, não lembro muito bem agora a passagem, fugiu. Mas ele fala, não é, né? Oi? Em algum dos 4 aí. É um dos 4. Mas ele falava assim, não é esse, pois que quando falava não ardia os nossos corações, não queimava os nossos corações. Isso. Ou seja, eles provaram Jesus. Eles sabiam quem era Jesus, sabia até como ele falava, que conforme Jesus falava, ardia o coração dele, queimava o coração. Então, os 12, para pregar para o evangelho, para construir uma igreja, pode dizer assim, uma crença, uma religião, para falar algo mais forte, que eles criaram um novo reino, vamos ser bem forte. Eles criaram um novo reino na Terra, que é o cristianismo, que é Cristo, pregar sobre Cristo. Então, 12 pessoas foram pregando, viajando, fugindo de perseguições. Até se você for no vídeo que eu vou mandar para vocês depois na descrição, vocês vão ver a parte histórica da igreja sendo perseguida, as pregações que eram feitas, né, entre os vendedores, os mercadores, que iam viajando de cidade em cidade, ia falando de Jesus, que até onde a gente vê que um exemplo que a gente tem que seguir dessa origem, que as pessoas simples também podem pregar. Às vezes, quando a gente pega um ônibus, pode pregar no ônibus, onde você vai estudar, você pode pregar na escola, falar de Cristo, ou até mesmo ir além, como a Bárbara já comentou algumas vezes, você pode ser o espelho, né? Você não precisa nem pregar, você dando exemplo, você sendo uma pessoa humilde, sendo uma pessoa mansa, sendo uma pessoa, enfim, vou demonstrar Cristo em você. Então, seguindo o exemplo, como eu falei, da origem, da base, eles eram perseguidos e onde eles passavam, eles pregavam a Cristo. Então, devemos voltar essas raízes também, da gente voltar à origem da igreja, do cristianismo em si. Eu sei que hoje temos muitos recursos, temos agora aqui a internet, as redes sociais, estamos aqui no YouTube agora, né? Temos o canal, enfim, tem tantos recursos hoje em dia, né? Que antes não, era a pé, tinha que ser a cavalo, era só esses 2 jeitos, né? Pé, cavalo, carroça, não tinha muito outro meio de transporte. Então, e as comunicações também, como que você pregava para várias cidades? Você tinha que viajar, até pouco tempo, vamos falar assim, pouco tempo, né? 1800, mas vamos falar assim, 1800 anos se passaram. Em 1800 e pouquinho, quando o John Wesley, ele ia pregar para os índios, ia pregar para os outros povos, ele ia a cavalo.
Até se você pesquisar sobre o John Wesley, você pode ver aí que ele desenvolveu uma técnica de dormir sobre o cavalo. Olha a situação. O que o rapaz não fez, esse pregador, para pregar para outros povos. Então ele viveu a origem, ele vivia, em 1800, vivia a origem do cristianismo, lá do século I, que é onde Cristo, né, vivia, os apóstolos. Então, desde o século I ali, século depois, século II, que foi evoluindo a igreja, você pode perceber que eles tinham a origem. E em 1800, o John Wesley vivia também a origem, para vocês verem. Então, Bárbara, pode ler que você ia ler, que não te deixa ler. Eu separei as referências aqui do que você falou, mas logo eu já mostro. Se quiser, eu mando para você, Dudu, e você coloca? Pode falar. Pode. Não, então eu vou te mandar por WhatsApp. Mas antes eu queria fazer um comentário. Deixa eu ver se eu lembro. Aí a gente faz a ligação. O porquê é tão natural do ser humano o conforto fazer com que ele se desestabilize, né? Relaxe. Então, assim, quanto mais o homem consegue esse conforto, mais ele está longe dessas suas raízes. Então, você vai falar, então quer dizer que eu preciso sofrer para estar sempre com a raiz firme? Me diz você, me diz eu. Porque, veja bem, a igreja, ela se expandiu tanto nesse começo por causa do quê? Que era uma mensagem legal, porque Jesus era bonito, porque os apóstolos eram bonitos? Era perseguição, né, Valdir? Isso, era perseguição intensa mesmo. E perseguição não é perseguição assim, você fala, tô sendo perseguido na escola porque fala de mim que eu sou crente. Não é isso perseguição, não, é perseguição de morte. Tipo assim, peraí, você também é cristão, você é um pequeno Cristo. Você fazia igual ele fazia, você ora pelo cara, pelas outras pessoas e fala que ele vai ser curado. Peraí, vou te matar. Matava a pessoa, era assim que funcionava naquela época. Era um Hoje risco ainda funciona, né? Era totalmente insalubre viver nessas cidades. Roma, né, como os cristãos foram perseguidos, foram executados com as maneiras mais terríveis, né, numa brincadeira, né, jogado aos leões, eram coisas assim, não é? Luminárias. Queimados, viravam tochas vivas. Eram coisas horripilantes, a gente nem tem noção disso. Mas o cristianismo cresceu. O que fazia dessas pessoas, ainda sendo perseguidas, quererem esse Cristo? Então, me diz você, e eu digo, né? Quais foram as orações mais fervorosas que a gente já teve na vida? Seria difícil uma resposta você falar que você estava tudo bem, que você acabou de receber uma bênção. Geralmente, as orações mais fervorosas é quando a gente está na lástima, no fundo do poço, você não tem mais. Sai aquele último suspiro seu, aquele clamor, aquela lágrima quente do seu rosto. E aí a gente ainda reclama quando acontece de Deus permitir certos sofrimentos na nossa vida. Uai, se é só assim que a gente desperta? Não que Deus seja sádico, mas existe aquele louvor que é bem tenso, mas é a verdade. Mais perto quero estar, meu Deus, de ti, ainda que seja a dor que me una a ti. Ele sabe que o melhor para nós é ele. Então, por que não permitir certas coisas que nos leve a ele? Isso é a gente que faz essa própria escolha. Como dizia Oséias, voltemos ao Senhor. Ele nos despedaçou, mas nos sarará. Ele fez a ferida e a ligará e a curará. Depende em que modo a gente quer viver. Se só quer viver à base do sofrimento. A gente sabe que a vida do cristão, ela não é fácil. Para a gente ser moldado à imagem e semelhança de Cristo, não vai ser com cócegas, com pétalas de rosas. É isso. Sim. Então, até mesmo se você falou sobre sofrimento, enfim, se a gente for pegar aí do Velho Testamento, né, todas as vezes que o povo se distanciou de Deus, é que estava tudo bem. Tava tudo maravilha. Se você for pegar o livro de Reis lá, você fica até nervoso se você for ler Reis e Crônicas. Nervoso, né? Pode falar. Você fica assim, caramba, o povo tá com Deus. Aí beleza, passa alguns anos, passa uma geração, 2 gerações, esqueceu do Senhor. E o rei fez tudo que desagradou a Deus. Aí você fala, Jesus, de novo.
Aí vai lá, e aí depois fala. Oi? Tanto que, assim, essas próprias, por exemplo, a gente vê muitas dessas passagens com os profetas que estavam ali já profetizando que viria uma grande, né, assolação na terra de Israel, eles receberiam ali a guerra, seriam destruídos, seriam levados como cativos. Mas ainda assim, Deus já prometia a restauração, já prometia que se eles se voltassem a Ele, enfim, tudo seria como novo. Tem lindas palavras em todos os profetas de restauração. Deus sempre, ele não quer o nosso mal, ele não quer o nosso sofrimento. Mas se for o sofrimento que vai nos fazer melhorar, vai ter que ser assim, né? Sim, sim. É bem isso, né? E assim, a que a Bárbara falou do Velho Testamento, que eu comecei falando, infelizmente a gente trabalha melhor sobre pressão. Eu acho que é bem assim, infelizmente. Não sei. Porque a igreja, se você for pegar, até mesmo nos links que eu vou postar depois embaixo dessa live que a gente vai pôr no canal, vocês vão ver lá que os séculos foram passando e o ano que houve, que a igreja ficou em paz, a igreja parou de crescer. Eles começaram a viver de bem com Roma, né? A igreja parou de crescer e o que aconteceu também? As coisas de Roma entraram na igreja. Ou seja, a igreja começou a se corromper. Então, as coisas mundanas, coisas pagãs, toda aquela idolatria pagã, enfim, tudo que tinha dos pagãos, né? Pagãos, entrou entrou na igreja e começou a querer andar junto com o cristianismo. Então, se vocês forem depois assistir, que eu acho interessante, é uma dica. São vídeos curtos, 36 minutos cada um. Que agora tem 3, eu vou lançar, acho que próximo mês mais um. E, assim, é muito interessante, é bem rico de conteúdo. Para vocês verem como que a igreja pressionada cresceu. E quando estava tranquila, ela acabou se corrompendo, como no Velho Testamento, nas passagens. E voltando aqui para continuando o nosso comentário, né, dos radicais, de ser das fundações, da origem, também, continuando essa parte, né, de origem, até lembrei que tem a ver com as aflições que Paulo falava, né, que se ele fosse não lembro qual versículo que é agora, mas ele fala assim que já viveu na riqueza como na pobreza, que ele já andou em todos os sentidos. Uhum. Que assim, que para ele o que é viver é Cristo e morrer seria lucro, né? Mas o morrer não é porque ele queria morrer por morrer só, não é isso não. A gente apoia o sentido da vida, tá? Viva vida. Vida de vida. É isso. Ele falava disso de lucro no ponto do que de estar com Cristo, que das aflições que ele vivia, né? Era aflições, perseguição, sair fugido. Até pra você ter ideia, teve uma passagem que a cobra picou a mão dele, entendeu? Assim, ele foi um dos caras que mais, né, foi, assim, ele não sei se foi o mais, teve outros mais, mas ele foi bastante, ele sofreu pelo evangelho bastante. E, enfim. Desculpa ficar te interrompendo, hoje eu tô falando. É bom, bate-papo. Mas, como diz, essa morte também entra em um outro sentido, não apenas morte física. Paulo estava falando nisso também, porque ele chegou ao extremo, tanto que ele morreu por causa do que ele fazia, né? Ele foi executado. Mas a morte, talvez você até fale, não, mas eu posso morrer por Jesus, eu estou disposto. Mas o mais difícil é a gente estar morrendo dia após dia para as nossas vontades. Vamos pegar coisas simples. Você consegue ficar 21 dias, 3 semanas sem café? Não sei. Eu não tomo café, mas eu sei que para quem toma é bem difícil. Tem uma passagem, um salmo que fala: os que semeiam com lágrimas colherão com alegria. Esse salmo é um salmo da peregrinação, do retorno do exílio, quando o pessoal foi levado para o exílio.
quando eles estavam voltando, eles cantaram essa música. Quando o Senhor restaurou a nossa sorte, restaurou a nossa história, éramos como quem sonha, nossa boca ficou cheia de riso, ficamos sorrindo, nossos lábios de júbilo. Mas enfim, tem esse finalzinho que fala. E esse salmo também que fala do cedro, viu? Salmo 126, se eu não me engano. E aí fala o quê? Que os que semeiam com lágrimas voltarão com alegria, trazendo a sua colheita, os seus molhos. E o que esse salmo eu não sabia, mas ele fala sobre o jejum também. Por quê? A mesma semente, o mesmo grão que viraria pão, porque eles tostavam ali para fazer a farinha deles, para fazer virar o pão, era o mesmo grão que usava para semear, para poder ter mais ali, plantar e ter mais. Então, esse ato deles estarem semeando era um ato de jejum, porque eles estavam deixando de comer aquele grão, fazer o pão, para poder semear. E no futuro, conseguir colher, e lá no futuro ficar feliz. Mas enquanto eles estavam semeando, eles estavam tristes. Eles estavam morrendo ali para a vontade deles imediata, que é comer daquele pão. E pra gente também é assim. É muito fácil, às vezes, a gente sonhar com coisas grandes. Imagina, eu morrer por uma causa, né? Espero que nós tenhamos sonhos assim. Eu ser influente para determinado número de pessoas e tudo mais. Mas começa nas pequenas coisas. Eu dizendo não para minha carne, isso já é uma morte, é morrer a minha carne. É isso. Também. E também, assim, já agora eu consegui achar aqui a passagem, do que puder colocar aí, é Filipenses 1, 20. Eu vou ler 20, eu vou até o 26, se eu não me engano. Deixa eu ver. Até o 26, então. Filipenses 1, do 20 em diante. Filipenses 1, 20 em diante. Tá abrindo. Todos acharam aí? Tá abrindo. Vamos aí. Filipenses 1. Filipenses 1, 20. Eu vou ler a minha versão aqui, NVI, tá? Então pode ser que tá um pouquinho aí, mas é o mesmo sentido. Aguardo ansiosamente e espero que em nada serei envergonhado. Ao contrário, com toda a determinação de sempre. Também agora Cristo será engrandecido em meu corpo, quer pela vida, quer pela morte. Porque para mim, o viver é Cristo e morrer é lucro. Caso continue vivendo no corpo, terei fruto no meu trabalho. E já não sei o que escolhi. Estou pressionado dos dois lados. Desejo partir, estar com Cristo, o que é muito melhor. Contudo, é necessário, por causa de vocês, que eu permaneça no corpo. Convencido disso, sei que vou permanecer e continuar com vocês todos, porque o seu progresso e alegria na fé, a fim de que, pela sua presença, outra vez, a exultação de vocês em Cristo Jesus transborde por minha causa. Não importa o que aconteça, exerçam a sua cidadania de maneira digna do Evangelho de Cristo, para que assim, quer eu vá ou eu os veja, quer apenas ouça a seu respeito, em minha ausência. Fique eu sabendo que vocês permanecem firmes, num só espírito, lutando unânimes pela fé evangélica, sem de forma alguma deixar-se intimidar por aqueles que se opõem a vocês. Para eles isso é sinal de destruição, mas para vocês de salvação. E isso é da parte de Deus. Até aí, então, metade do 28. Então, então vocês viram aqui que a gente estava falando de morrer, viver é Cristo, morrer é lucro, né? Então a parte que a Bárbara comentou mesmo, ele estava falando sobre a caminhada com Cristo. Ele tinha o desejo de estar com Cristo, como eu falei, de conhecer a Deus. Creio que Paulo conhecia tanto a Jesus, conhecia tanto a Deus, mesmo que ele não andou com Cristo na mesma época, né? Que Jesus já tinha ressuscitado, enfim, já tinha subido ao céu. Então ele teve um encontro com Jesus naquela passagem de Damasco, mas ele vivia com Cristo constantemente, queria estar com ele já. Então ele ansiava por Cristo. E assim, só que você pode perceber que ele falou, não, mas por amor a vocês eu tô dividido, eu não sei se eu quero ir para ficar com Cristo ou se eu quero aqui para cuidar de vocês ficarem firmes, viver firmes na fé cristã. Então ele fazia, enquanto estava com vida aqui na Terra, ele fazia o principal, fazia o possível para fazer a vontade de Deus na Terra.
Então, mesmo que ele foi preso, foi, enfim, flagelado, foi tudo que é tipo de... Paulo, ele sofreu bastante. Mas foi pelo amor de Cristo. E para as origens, de novo, que a gente está falando, né? Para as origens, raízes, como Paulo, né? E depois a igreja. Qual que era a base deles? Era o quê? A oração. A gente falou da leitura da Bíblia, né? No começo, que a gente falou sobre Jesus com 12 anos. Então, Jesus, ele lia a Bíblia. Então, uma das bases nossas é ler a Bíblia. Ter um relacionamento com Deus. Às vezes, eu até falo com alguns dos discípulos da célula. A gente fala de quanto tempo você está lendo? Você leu quanto hoje? 10 versículos? 1 capítulo? 2 capítulos? 10 capítulos? A gente fala de quantidade, mas às vezes um versículo que você lê no dia e medite nele o dia todo, Deus já fala com você bastante. É que a gente força um pouquinho a quantidade para desenvolver um hábito. Então, se você lê um versículo por dia e aumentando, 1 capítulo, 2, desenvolve um hábito pela leitura da palavra. Então, a gente fala, sim, incentiva a ler vários, né? Começar de pouquinho, mas ler bastante, pelo menos 1 capítulo por dia. Mas a ideia, assim, da palavra em si, como a Bárbara falou, não é só a quantidade, ler a Bíblia toda, enfim. É conhecer esse Jesus, ter esse relacionamento com ele. E com um versículo, ele fala para você o dia todo. Ele trabalha no seu coração. Até domingo passado, né, ele me trouxe um versículo em Romanos 8:11 e falou comigo o dia todo, depois o capítulo inteiro, enfim, ele continuou falando com o versículo. Que o Espírito de Deus, o versículo é em Romanos 8, né? Resumidamente, seria que o versículo, que o Espírito Santo, que ressuscitou Jesus dos mortos, é o mesmo que habita em nós. Então, esse Espírito Santo que ressuscitou Jesus está comigo, está com você aí na sua casa. Se você recebeu ele, se você, né, crê em Jesus, recebeu o Espírito Santo, está com você. Então, seguindo esse ponto, né, leitura da Bíblia, a oração, Jesus ele orava. Como que os primeiros cristãos faziam? Eles eram pressionados, fugiam. Eles faziam pequenas reuniões. Então, hoje, nesse momento que nós estamos passando agora nas casas, né, Bárbara? Nessa pandemia toda aí, é o momento da gente fazer o quê? Orar nas casas. Até eu assisti um vídeo, hoje, falou sobre... Cultos familiares. Oi? Cultos familiares? Cultos familiares. É um vídeo do ano passado. Olha como que Deus, ele, né? Do ano passado falando sobre isso, para a gente voltar a ter cultos em casa, para você fazer da origem do ser radical e voltar à origem, o fundamento da igreja, que é você quem quer em si. O que a igreja faz? Oi? Foi a pregação que eu te mandei? Sim. Não, era do começo desse ano, mas foi antes de começar o Covid, não é? Foi antes, que acho que é 2019, não é? Deixa eu confirmar. 2020. Eu abro, pode continuar falando. Não, Ele tem que provar que ele tá certo por ele mesmo. Não, pode ir aí. Não tem que provar nada, não. Tô tranquilo. Tô brincando, gente. Então, assim, Sim, estamos aqui. Então, assim, né, acho que a Bárbara vai falar que foi esse ano passado. Mas que foi ano passado, mas foi antes do Covid. Mas eu já estava falando já para voltar. Suspense para ver que ano que é. Mas é para você, Deus já estava orientando para voltar aos primeiros, né? Primeiro amor, voltar às reuniões em casa, porque a igreja em si foi formada nas casas. Como eu falei, eles viajavam, né? E passavam nas casas e as pessoas chamavam para convidar para almoçar, para jantar, e ali pregava o evangelho. É natural, igual vocês hoje podem sentar no ônibus e falar de Cristo, como também numa conversa assim paralela, falar de Cristo com alguém em algum momento, às vezes numa rodoviária, no aeroporto, enfim. Em qualquer lugar você pode começar a conversa do nada e pregar o evangelho. E era assim que era feita as raízes, né? Pode falar. Você está certo, mas eu não estou tão errada. A publicação é de 13 de abril. Sim. Mas é de 2019, né? Tá escrito 2019 aqui. É da Casa de Zadok, 2019. Por isso que eu tinha visto ali. Então, pode estar certo. Mas foi porque eu lembrei de 2019, por isso.
Mas, enfim, do ano passado, e Deus já estava chamando a igreja voltada a isso. E esse ano, né, estamos aí hoje exatamente aí, vamos falar aqui quase um mês, né, foi 20 e pouco que foi determinado a isolamento, que na nossa cidade aqui foi 20 e pouco, né, Bárbara? Nosso último culto foi dia 22. Deixa eu ver. Não, foi dia... Deixa eu lembrar que ia dar certo para não falar desse Foi tempo. dia 15. Dia 15 foi o né? último domingo. Aí teve uma terça e acabou. Foi isso. Então foi bem assim, última. Então nessa semana já deu na próxima semana, né? Domingo já não teve culto já. E começou a isolamento social aí, a quarentena. Então nesse um mês aí, ó, a gente tá um mês já tendo possibilidade de fazer as reuniões em casa, ter um relacionamento melhor com a família, orar em casa, né? Até esse vídeo que a Bárbara mostrou aí, 2019, ela fala disso, que às vezes a gente quer orar nas igrejas, orar em lugares, né? Como, não é, com certeza, devemos orar nas igrejas sim. Mas o principal, né, é você na sua casa, você no seu quarto ali, você e Deus, conhecer realmente Deus. Então seria isso um dos fundamentos, né? Então a gente falou de leitura da Bíblia, né? Ler a palavra, a oração, que Jesus orava constantemente, Paulo ele orava constantemente, falava com Deus constantemente, os jejuns, né? Também. Então era outro recurso, outra atividade, outro ponto, né? Que todo crente usava também para falar com Deus, o jejum a gente tem assim. Vou deixar a Bárbara explicar. Bárbara, explica melhor jejum. Depois eu falo meu ponto sobre jejum. O que seria jejum? Primeiramente, eu quero ressaltar que já tá dando quase 9 horas. Quase nossa live começou faz 46 minutos. Estou aqui acompanhando. 46 minutos. Estou aqui na hora. E eu acho que é um assunto que dá muito pano pra manga. Eu até tava pensando aqui, não sei se o Valdir concorda, que a gente separou até muitas coisas para falar, mas chega na hora a gente se empolga também. A gente o não falou nada. Espírito Santo também vai levando, né, para os assuntos mais prioritários. Mas se vocês quiserem, vamos fazer uma brincadeira aí. Se vocês quiserem saber bem mais especificamente sobre jejum, tipos de jejum, como que se faz jejum, como que é, deixa aí nos comentários. Vamos brincar de ser youtuber? Deixa nos comentários sobre oração, momento devocional, como que eu e o Valdir faz, se existe alguma coisa que vocês queriam saber, e sobre a leitura bíblica, como que é. Deixa aí, agora fala mesmo aí tá que a gente... funcionando aqui na tela os comentários ao vivo, e também quem quiser comentar no grupo da célula, tô acompanhando aqui. Vou até mostrar Isso. aqui. Tá tudo aí, Perfeito. ao vivo. A gente já responde, né? Vocês respondem no caso. Beleza. Vamos interagir, né? A gente não sabe, mas... Manda um oi aí no chat, ó. Ela mostra aqui, ó. Boa noite pro Thiago, pro Lucas, que estão aí. Boa noite. Boa noite, Thiago, Lucas. Quero tê-los aqui conosco. Tamo junto. Beleza. Então, seguindo. Fica aí. Fica a dica. Se vocês acham interessante tratar sobre isso, aí a gente pode trazer nas próximas, tá bom? Perfeito. E já vamos falar sobre jejum, eu falo. Eu falo brevemente, você perguntou sobre jejum. Bem breve. Deixa. É pra pular ou não é pra falar? Não, pode falar breve. Breve. Jejum serve pra gente matar a nossa carne, abaixar a voz dela, pra gente conseguir ouvir a de Deus. Então, dizendo não a um alimento, por exemplo, já é uma maneira de falar carne, desejos da carne, não são vocês que mandam aqui, é o Espírito de Deus, eu quero ouvir ele, então fica de boa aí que eu vou ouvir ele. Então esse é o esquema do jejum, principalmente isso. E através disso... Lembrando que não é uma troca, não é uma barganha. Não é uma barganha. Não é uma barganha. Através disso, Deus já usou várias maneiras na própria Bíblia de levar o povo ao arrependimento, buscar comandos de guerras, comandos diversos tipos, mas age sempre nesse foco, a gente poder
nos humilhar diante de Deus, abaixar as vontades, o nível de vontade da nossa carne, que é o quê? Comer, fazer as coisas que a gente tem vontade, para mostrar que é o nosso espírito que vai ouvir agora a voz de Deus e seguir o comando dele. É isso. Perfeito. Então, jejum, Bárbara falou, então a gente falou de leitura da Bíblia, de oração, que é o fundamento da origem de ser radical. Você pode ser um jovem, um adulto, um adolescente, uma criança radical, voltando às origens. Um radical cristão radical, né? Como é que você pode ser, então, cristão radical? Lendo a Bíblia, orando, falando com Deus, orando em casa, no seu quarto, fazendo cultos domésticos, pregando onde você for. A igreja primitiva, a igreja antiga, fazia isso, pregava de casa em casa, conforme fosse trabalhando, onde ia andando. Então seria esse é o ponto. E assim, também já fazendo relaçando, né, o tema, né, do radical, também já quase partindo para o final, que eu tenho 10 minutos, eu acredito eu. Então, partindo para o final e fazendo tentando entrelaçar aí. Então, voltando às origens, e já que a gente falou de voltar às origens, a palavra de voltar, né? Estamos quase na volta, né? Aqui na nossa cidade, estamos aí tentando ver se voltamos conscientemente, com a consciência, né? Fazendo as coisas certas, lavando a mão, enfim, os comércios mais... Ver se a gente volta aí. Então, para depois dessa volta, como é que você vai voltar à vida normal? Para a vida normal, como é que vai ser? Então, é esse ponto que a gente também queria levantar hoje, para vocês, que vocês possam voltar melhor. Nós possamos voltar melhor, né? Então, além de voltar às origens, que possamos fazer mais isso na nossa vida. Ler mais a Bíblia, ter um relacionamento com Cristo mesmo, ver o que Cristo está falando com nós realmente, com cada um, enfim. Possamos ter um relacionamento com Deus. Então, essa volta para a vida normal, né? As pessoas, muitas trabalham em casa, outras trabalham no revezamento, algumas não estão trabalhando, outras foram demitidas, infelizmente. Então, depois da vida normal voltar ao normal, as igrejas fechadas, né? Depois que voltar os cultos, depois que voltar as aglomerações, que vai acabar. Com fé em Deus vai acabar, vai ser breve, vai ter a vacina aí, vai acabar tudo isso. E quando voltar tudo ao normal, o que vocês vão fazer? Qual que vai ser a atitude? Qual vai ser a nova Bárbara, o novo Valdir? O que a pandemia trouxe? Apenas um tempo para ficar em casa? Então, que nós possamos refletir e pensar, peraí, eu vou voltar às minhas origens, aos fundamentos, né? De ser um bom cristão. Se eu não sou cristão ainda, eu vou buscar Cristo. Assim, até mesmo essa pandemia trouxe para a gente o sentido de como o ser humano é vulnerável, é sensível, como dependemos de Deus. Então, assim, nós somos apenas uma carne com o Espírito que Deus nos deu, o fôlego, né? O fôlego de vida que Ele nos deu. Somos fracos, e sem Ele não somos nada. Então, trouxe também para a gente refletir isso. Então, acho que a partir nos próximos dias, próximas semanas, meses, como que vai ser essa volta gradual que a gente vai ter, e possamos ser melhores, né, nessa volta. E também a volta que eu não queria falar, mais 2 voltas rapidinho, que depois eu só consigo falar na próxima, né, Bárbara? Não? Oi? Logo. Vamos lá. Também, outra volta que nós temos que tomar cuidado. A gente, nesse tempo que a gente ficou isolado, tomar cuidado para não voltar às práticas antigas. Que às vezes as circunstâncias, né, nos deixaram tristes, nos deixaram abalados, e às vezes nos abandonamos o caminho de Cristo, abandonamos a fé em Cristo, deixamos de ser cristão. Mas fala, não, Valdir, eu vi muitos milagres, eu vi muita coisa acontecer, acho que eu vou abandonar Cristo. Eu vou dar um exemplo rápido aqui, eu vou até rapidinho mesmo. Cadê? Tem que ter a interação aí, pode falar com vocês. A interação aqui do querido Lucas Pereira comentou aqui: o que eu penso é como a gente ficou tanto tempo sem se socializar, será mais difícil de socializar novamente. Interessante. Mas é difícil. Agora, observação do Lucas. A gente ficou meio com medo, né? Pode falar, Bárbara, conta aí. Eu também acho que entrou um pouco nesse comodismo, né? A gente já vive num tempo que
os relacionamentos são frágeis, são líquidos. Aí a gente fica afastado um do outro. Aí já dá mais margem pra gente se acomodar. Ah, pra que eu vou lá agora visitar meu avô, agora que eu posso, mas se eu posso ligar para ele, fazer uma chamada de vídeo, né? As chamadas de vídeo, as lives ficaram super populares. Então, é uma coisa que realmente vai ser necessário pensar, né? Por exemplo, tô em casa agora fazendo os cultos familiares, então eu não preciso mais de igreja, não preciso ir lá na igreja, para quê? Então, tudo isso é uma coisa que a gente precisa refletir. Então, como o Valdir disse, o que a gente vai trazer dessa quarentena? A gente vai ter pensado, nossa, eu fiquei isolada e agora eu vejo o quanto é importante eu estar com meus irmãos, eu estar lá na igreja, eu estar próximo da minha família, ou eu vou levar para esse outro lado, mesmo a gente sabendo que se isolar não é saudável. Espiritualmente, mentalmente, não é saudável. A gente precisa considerar isso sim. Pode falar, Valdir. Perfeito. Então, o que eu ia ler aqui era em 2 Timóteo 4:10. Vou ler rapidinho aqui. Tô achando aqui para poder colocar. 2 Timóteo 4:10. 2 Timóteo 4:10. Porque Demas me desamparou, amando o presente século, e foi para Tessalônica. 2 Timóteo 4:10. Deixa eu ver se outra versão tem essa mais explicada. A versão aqui é a Almeida, se eu não me engano, do projetor. Então tá aqui, ó, pois na minha versão dos dias de hoje, ó, pois Demas, o Demas, né, Demas, amando este mundo, abandonou-me e foi para Tessalônica. Então aqui é um trecho, né, que fala de Demas. Fala, mas quem é esse Demas, eu nunca vi na Bíblia. Ele é citado em alguns trechos das cartas. Colossenses fala dele, em Filemão fala dele também, Colossenses 4:14, Filemão 1:22, 1:23, 24, e também agora em Timóteo fala dele. Então, Demas era um cooperador de Paulo. Sempre quando ele mandava, até na carta de Colossenses, né, ele fala que ele até manda, né, saúdo, né, ele saudava o Lucas, o médico amado, e Demas. Então, estava junto, ele acompanhava Lucas que escreveu o Evangelho de Lucas e o Atos dos Apóstolos. Então, o Demas era um dos caras que acompanhava esses apóstolos, né? Acompanhava esse povo, esses discípulos, né? Então, imagina, Demas andava com Paulo, andava com Lucas, andava depois, fala aqui que ele andava com Marcos também, outro que escreveu o Evangelho de Marcos. Então, vocês imaginam, ele não era qualquer um, assim, pode dizer. Era dos bravos. Era dos bravos, ele andava com os caras quentes, falar assim, né? Ele andava com os chefão, porque a igreja Jesus subiu aos céus, a igreja foi construída pelos apóstolos, né? E assim foi disseminando. Então ele seria, digamos, na hierarquia ali, eles andavam juntos, digamos, depois de Paulo viria eles ali. E o Demas, né, nessa passagem que a gente viu de Timóteo, ele amou mais o mundo e abandonou. Então, assim, você pode perceber que o Demas, ele era alguém que viu milagres, viu testemunhos. Ao Ramanu, tudo bem? Oi, então, galera. assim, Tchau. Então, o Demas, ele viu milagres acontecer, ele viu o poder do Espírito Santo, ele viu tudo. Só que, infelizmente, ele não guardou a fé, não guardou a Cristo. E se desviou do caminho. Então, é isso que nessa volta a gente tem que se guardar também disso, pra gente não às vezes, ficar, eu fiquei longe da igreja, não vou mais na igreja, não. Às vezes a gente pode pensar assim, eu estava bem em casa já, orei em casa, fiz meu culto em casa, estou bem. Só que necessitamos da igreja, necessitamos da comunhão, né? Lá na igreja é onde o ferro vai afiar o ferro. É lá na igreja que a gente vai receber o Espírito Santo, vai ter a comunhão com os irmãos, né? Comunhão do Espírito Santo entre os irmãos. Então, assim, a gente tem que tomar cuidado disso. Como Demas, líder na fé aí, que andava com Paulo, se desviou, nós temos que tomar cuidado para não desviar do caminho de Cristo. Esse é um alerta muito importante. E para finalizar agora, a gente falando de voltas, né? De tantas voltas, a grande volta que nós esperamos é a volta de Cristo, né? Maranata, a hora vem.
que nós possamos, né, viver como Paulo, que ele vivia dividido, né, em fazer a vontade de Cristo aqui na terra e com Cristo no céu. Então, que nós possamos ansiar para essa volta. Não assim, que às vezes muita gente fala Maranata, Maranata, a hora vem, como um grito de desespero, né, que não aguenta mais essa vida, não aguenta mais as circunstâncias, às vezes os problemas, né, o trabalho, as pessoas criticando, as pessoas xingando, ou às vezes as ilusões, motivações, mas que o Maranata, a hora vem, que você possa falar, que seja um anseio pela volta de Cristo mesmo, seja a vontade de estar com Cristo realmente, por amar a Cristo realmente. Então, assim, seria isso, para a gente finalizar mesmo, seria a volta de Cristo. E os sinais, né, como a gente... Vou ler o último versículo aqui, Bárbara, que a gente leu na primeira live que a gente fez, Lucas 12. Lembra de Lucas 12, Bárbara? Sim. A partir do 54. Eu tô anotando tudo aqui, tá? Que eu vou mandar para vocês depois, tá certo? Perfeito. Dizia, já vou ler já, 54, Lucas 12, 54. Dizia ele à multidão: quando vocês veem uma nuvem se levantando no ocidente, logo dizem, vai chover. Assim acontece. E quando sopra o vento sul, vocês dizem, vai fazer calor. E assim ocorre. Hipócritas, vocês sabem interpretar os aspectos da terra e do céu. Como não sabem interpretar o tempo presente, porque vocês não julgam por si mesmo o que é justo, quando alguns de vocês estiver indo com o seu adversário para o magistrado, faça tudo para se reconciliar com ele no caminho, para que ele não o arraste ao juiz e o juiz o entregue ao oficial de justiça e o jogue na prisão. Eu lhes digo que você não sairá de lá enquanto não pagar o último centavo. Essa passagem aqui, né, seria os sinais dos tempos, né, que a gente leu aqui. Então ele faz uma comparação que a gente vê as nuvens vindo, fala, vai chover. Vem o vento batendo, vixe, vai esfriar, vai fazer calor. Então, se a gente conhece os sinais do tempo normal, do chuva e sol, enfim, do clima, nós não conhecemos os sinais da volta de Cristo, e nós vimos aí, todo dia, se a gente for pesquisar no Google aí os sinais da volta de Cristo, esses sinais estão acontecendo faz um bom tempo. Gafanhotos acabando com lavouras, plantações, nosso planeta em guerra, às vezes nossos países em guerra, tem alguns países que estão em guerra constante, agora que essa guerra, né, viral aí, esse vírus está contra toda a humanidade. Então, se isso não for sinais de que Jesus está voltando, não sei o que pode te lembrar disso. Então, finalizando mesmo, só esses 3 pontos. A volta, depois da pandemia, como é que vocês vão trabalhar, vão ser depois da pandemia? Vai ser o mesmo de antes da pandemia? Ou vai ser melhor? Vai voltar às fundações, às raízes, né? Radical, ser um crente radical, ler a Bíblia, orar, jejuar? Pode ser a partir de hoje, viu, fazer isso. Depois, tomar cuidado para não voltar a cometer os mesmos pecados, a cometer as mesmas transgressões, né? E até se perder. Cuidado para não se perder no meio do caminho. Às vezes a gente está na caminhada e se perde do caminho. E é perigoso essa perda do caminho, como a gente falou do Demas, se perdeu. Então a gente pode ver muitas coisas boas de Cristo fazendo, né? Eles podem se perder, então fique com Cristo. E a última coisa, a volta de Cristo. Então, tantas voltas, né? Então, seria essa a nossa mensagem de hoje, né? Acho que como título, podemos colocar como radicais de Cristo, ou ser cristãos radicais, né? Cristãos radicais livres. Radicais livres. Radicais livres. Eu acho que já tem até um grupo de jovens que se chamam assim. Sim. Mas é legal, né? Radicais livres. Então a gente vai colocar o tema dessa live, Radicais livres. Que a gente possa ser radical, um cristão radical, ler a Bíblia, orar, ser como a igreja primitiva, a igreja de Cristo, do lado das raízes mesmo. De orar, de pregar onde você for passar, e mesmo com as perseguições, a gente está firme. E é isso. Eu vou pedir para a Bárbara orar para a gente encerrar, você fazer com as considerações finais, Bárbara, pode fazer considerações finais. Então, minha consideração final é essa. De vocês... Oi? Eu vou orar mesmo antes que uma criança derruba tudo aqui. Sim. Então, a nossa consideração
Mas eu queria ver com o Eduardo se tem algum comentário aí que a gente precisa considerar antes de encerrar. Beleza. Então, se tiverem alguma coisa a respeito do do microfone mutado na live, ninguém me escutou. Eu falei que não tinha nenhum comentário. Beleza, então, gente, vamos encerrando? Então é isso. É isso. Muito bom. Vamos orar. Tia, espera aí. Tem uma criança aqui. Ela entrou de penetra. Vamos lá. Senhor, nós te agradecemos por mais essa noite que podemos ouvir a tua palavra, Pai. Obrigada, Senhor, que essa mensagem possa vir de encontro, Pai, a tudo aquilo que precisa ser transformado e mudado em nossas vidas, Deus. Toca, Senhor, em nossas vidas, no nosso coração, no nosso entendimento, que seja uma transformação, Senhor, de dentro para fora. Eu te peço, Pai, que as nossas raízes possam crescer, sim, em Ti, Senhor. Tu és a nossa rocha, Pai. Que possamos ser, Senhor, totalmente radicais, Senhor. Totalmente vivendo, Senhor, na origem que é o Senhor, sendo adubados, ó Pai, por todas as disciplinas, tudo aquilo que o Senhor nos ensinou, todos os seus mandamentos, Senhor. Essa é a nossa vontade, Pai. É cumprir a tua vontade, Senhor. Até que nada mais importe. Eu te agradeço por isso. Em nome de Jesus, amém. 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 Então é isso a nossa live de hoje. Vamos já encerrar. Sim. Tchau. Tchau, tchau a todos. Até mais, galera. Até a próxima live. Né? Falou. Dudu. Muito obrigado, Dudu. Valeu, Dudu. Tchau. Valeu pela ajuda aí. Tchau, tchau, pessoal. Até. Deus abençoe. Amém.